Este é o nosso prota e sua vida próximo aos 30 anos de idade sempre o deixava cansado demais para jogar. E era por isso que ele sempre usava aquele hacker maroto na hora de jogar seus jogos, o famoso Tudo Infinito. Entre esses jogos tinha um que ele não se lembra do nome direito, nem porque acabou comprando ele. Mas nesse jogo ele poderia ser o padre da corrupção. Mas o que é o padre da corrupção? O padre político? Não, padre neste jogo é a classe mais difícil de progredir, mais difícil de jogar e a classe com pior desempenho. Mas não havia nada que nosso prota poderia fazer pois ele sempre ficava empolgado jogando aquele jogo. Mas algo surpreendente aconteceu quando ele já possuía todos os materiais de sua classe e todas as missões de classe dele tinham acabado. Ele se tornou o padre da corrupção e acabou entrando no jogo. Aquela mãozinha no pescoço do nosso prota gritando para ele finalizar alguém é a deusa que ele serve, a mãe da corrupção. Tudo começou há 5 anos atrás quando ele acordou dentro do jogo e tudo que ele tinha era o hobby da ordem da corrupção e a mão da mãe da corrupção estirada em seu peito. Mas nosso menino não via problema nenhum naquele novo mundo, a não ser que ele não era capaz de sentir nada, nem mesmo o gosto das coisas. Corta para nosso prota em uma guilda perguntando para a atendente se ela tem algum trabalho para ele. Vemos então que ela procura um trabalho para um mago da preservação. Nos é explicado que a ordem da corrupção é a ordem que é inimiga de todas as ordens e odiada por todos, por isso ele precisa de disfarçar. Além disso, nosso prota era o único seguidor da mãe da corrupção. Ele finalmente parte para a missão enquanto a mãe da corrupção não para de mandar ele finalizar geral. A mãozinha continua lá, mas ele fala que precisa do dinheiro da missão e não pode finalizar o pessoal pois acabará sem dinheiro e passando frio naquele inverno. Mas ele pede para a mãe da corrupção avaliar em quantos dedos aquele pessoal valia e aparentemente não tem ninguém especial ali. Se ele finalizasse as pessoas ele receberia poder de divindade baseado nos dedos que elas valem. Além disso, se ele conseguir coletar 10.000 de poder de divindade ele conseguirá receber uma autoridade. Porém, do nada enquanto eles seguiam viagem seu grupo é atacado e várias flechas voam em sua direção. Algumas delas atingem nosso menino, todo o seu grupo está caído. Seria este o fim do nosso padre da corrupção? Não, ele não cairia tão facilmente. Nosso prota já se levanta segurando uma espada, agora ele vai botar para respeitar. Ele já começa a correr em direção àqueles manos pistolaço pelo que fizeram. Então com uma velocidade incrível ele já finaliza um dos arqueiros. Nessa os malucos já tão em choque um deles diz para deixarem o padre com ele e eles irem cuidar dos outros do grupo que sobreviveram. Uma batalha feroz começa a ser trava com aquele mano e nosso menino. Enquanto eles lutam ele pede para a mão avaliar em quantos dedos aquele maluco é avaliado. E a mãe da corrupção fala que aquele mano vale 2,5 dedos. Infelizmente aquele bandido é mais forte do que nosso prota esperava, conseguindo assim quebrar sua espada. Aquele mano faz uma oferta ao nosso prota já que parece que ele não tem nada de especial e propõe ele se renda e deixem eles irem embora como se nada tivesse acontecido. Mas nosso padre faz uma contraproposta bem simples e fala para aquele mano parar de ser um bandido e meter o pé dali. Do nada os outros bandidos já chegam flechando a cabeça do nosso prota enquanto o mano fala que eles estavam demorando. Enquanto eles estão ali cantando vitória dizendo que já haviam finalizado todo mundo nosso prota pergunta se eles têm certeza daquilo. Os deixando surpresos por ainda existir alguém vivo naquele local. Nosso menino diz que deu uma chance para eles e a resposta foi uma flecha em sua cabeça, então o mano manda seus comparsas finalizarem nosso prota. Eles já trancam o botico ver que nosso menino não foi finalizado, além disso se perguntam se ele é algum tipo de monstro. Nessa o loirão já manda todo mundo meter o pé daquele local porque vai dar ruim. Mas eles não conseguem ir muito longe e logo são bloqueados por algum tipo de barreira. Aquela é a barreira que impede que os inimigos fujam e se escondam da divindade da corrupção. Acho que os bandidos estão lascadinhos. Do nada um monstrão amassa o capitão daqueles bandidos com uma única porrada, deixando eles mais perturbados ainda. Infelizmente aqueles bandidos não deram nem procheiro e finalmente todos são finalizados. Logo ele percebe que um outro padre de seu grupo ainda não havia ido de arrasta para cima e pensa que salvar ele poderá ser bom para sua reputação. Então nosso menino parte em direção à civilização com aquele padre nas costas.
finalmente conseguindo chegar e recebendo ajuda de uns guardinhas da cidade. Já no outro dia nosso prota é levado ao Lorde da cidade visto que o capitão do seu grupo finalizado no dia anterior era meio-irmão do Lorde. Porém algo surpreendeu nosso prota ao ver o Lorde. A reação da mãe ao ver o Lorde foi desenhar um X. Então com toda a sua sagacidade nosso prota pergunta ao Lorde como está sendo sua vida fingindo ser um humano e o chama de demônio. Aquela atitude acaba deixando o Lorde intrigado por ter sido descoberto por um mero padre. O Lorde finalmente se apresenta como rastejante sorrateiro. E nosso prota fala que seu nome é Marnak e ele é um sacerdote servindo a mãe da corrupção. Algum tempo depois vemos nosso prota com um punhado de dinheiro. Parece que o intuito daquele demônio era apenas curiosidade para saber o que houve com o grupo. Corta para nosso menino na guilda indo pegar um trabalho quando a atendente fala que ele deveria cumprimentar os sacerdotes da seta do ensinamento. Ao ver aqueles malucos ele fica em choque pois a Deus avisa que eles têm uma relíquia sagrada em posse deles. Após eles se apresentarem nosso prota já começa a pensar em várias maneiras de roubar a relíquia deles para absorver o poder dela. Para a sorte do nosso menino eles dizem que ainda ficarão algum tempo na cidade mas antes precisam cumprimentar o Lorde primeiro. Do Neida quando ele achou que os matos tinham ido embora, o sacerdote Cornu, sim o nome do mano é Cornu e ele tem um chifre na testa. Ele explica que ele é de uma raça que não são muitas pessoas que gostam então preferiu ficar ali na guilda mesmo falando que o Lorde é alguém que sabe separar o pessoal do profissional. O Cornu fala também que eles estão seguindo uma profecia atrás de um demônio e a relíquia sagrada que eles carregam avisa quando alguém disfarçado é um demônio ou não. Ou seja rapaziada, vai dar ruim, corta para a relíquia brilhando quando os sacerdotes chegam em frente ao mano Lorde Demônio. Do nada uma explosão acontece na mansão do Lorde e acaba chamando a atenção do nosso prota e do mano Cornu. Corta para um dos sacerdotes lutando contra um lagartão gigante enquanto a cidade cai em ruínas. Mas enquanto isso, nosso menino pega a atendente da guilda e o padre Pierre que ele mal conseguiu salvar da primeira vez e os leva para um local seguro. Em seguida ele parte para a treta, mas quando está chegando lá, algo surpreendente o impressiona. O nosso mano sacerdote Cornu tá arrebentado lá no chão. O Manar pergunta onde está a sacerdote que foi com ele mas o Cornu fala que ela já foi de arrasta para cima já tem tempo. Infelizmente nosso mano Cornu foi de arrasta mas não antes de falar para nosso menino que uma espada relíquia é a única coisa que pode finalizar aquele monstro. Nosso mano Manark sobe nas costas do lagarto para tentar pegar a espada que era empunhada pelo sacerdote que sobrou. Infelizmente não demorou muito para nosso clérigo da corrupção ser lançado com tudo no chão pela força da criatura. Mas por sorte nosso mano foi lançado ao lado daquela relíquia que detecta quem é demônio. Já com a relíquia na mão ele começa a absorver ela enquanto pede para a mãe da corrupção lhe dar uma nova autoridade. Ele finalmente consegue sua nova autoridade mas ainda não sabe o que ela pode fazer. Mas depois de alguns segundos ele entende que conseguiu a autoridade chamada Texto da Corrupção. Aquela habilidade escreve textos metafísicos em seu corpo que ampliarão ainda mais suas habilidades físicas. Finalmente ele se recupera mas percebe algo, ele vê aquele mano que estava lutando contra o lagarto. Infelizmente o sacerdote Orvis não sobreviveu àquela queda que também acabou derrubando nosso prota. O Manark vai tentar encarar o lagartão mas não antes de absorver o poder de divindade daquele sacerdote finalizado em sua frente. Nosso prota acha estranho que já que todos os sacerdotes foram finalizados o demônio já deveria ter parado e não estar agindo como uma besta. Ele pula para cima daquele lagarto procurando a espada que poderá finalizá-lo. Ele finalmente consegue alcançar aquela espada que estava fincada na criatura. Então enquanto ele a retira ele pede que o Lorde Tredon desperte, pois aquela espada que estavam enlouquecendo. Do Neida uma enorme luz cobre a cidade e no final só acaba sobrando o corpo do Lorde todo arrebentado lá no chão. Finalmente o Lorde foi salvo pelo nosso sacerdote, ele pergunta se o Lorde está bem enquanto o Lorde diz que conhecer ele foi realmente a bênção que ele estava precisando. Nosso menino que não fazendo nada de graça já pede 2 moedas de ouro para o Lorde mas ele diz que aquilo com certeza valeu bem mais. Algum tempo depois vemos que o Lorde acabou espalhando para todas as pessoas que foi nosso menino responsável pela morte do demônio e salvação de toda aquela cidade. Nosso menino pergunta como os novos membros de madeira do Lorde se movem tão bem e ele explica que aquilo tem um preço muito alto.
Com o passar do tempo seus cabelos cairão como as folhas de outono e ele acabará ficando calvo. Pagariam esse preço ou prefeririam ficar sem um braço e uma perna? Corta para nosso prota encontrando seu novo grupo, já que o Lorde falou que alguém estava precisando de sua ajuda para procurar relíquias sagradas, o que despertou seu interesse. Depois de um tempo socializando e fazendo amizade com o líder do grupo, eles decidem dormir para seguir viagem no outro dia. No outro dia eles finalmente conseguem chegar na entrada da ruína para procurar as relíquias. Após explorarem as ruínas, eles chegam em um enorme portão que está escrito que eles deverão provar que o sangue imperial corre em seus corpos. Mas como eles não têm sangue imperial, algo acontece e eles deverão se preparar para a batalha. Então eles começam a derrotar diversas criaturas com muita facilidade. Inclusive nosso menino segue passando a peixeira em vários daqueles bichos. Os ânimos finalmente se acalmam e parece que nosso prota e o líder daquele grupo estão realmente começando a se dar muito bem. Mas aquela paz não dura muito tempo, pois o humano da raça dos unicórnios quer parar para descansar um pouco e a maga do grupo quer ir para o final da ruína o quanto antes. Pro azar da maguinha, o líder deles decidem que devem descansar e nosso prota fala que magos naquele mundo costumam ter o nariz empinado e serem muito mimados. Além disso, magos neste mundo já nascem com certos conhecimentos antigos, por isso se recusam a aprender coisas novas e agem como rabugentos e mal educados. Após um tempo descansando, eles decidem seguir viagem, mas do nada um enorme golem de pedra surge na frente da nossa tropa. A maguinha quer dar um fim logo naquela criatura, então começa a usar um feitiço em frente ao monstro. Mas algo sai do controle e aquele golem atira um raio em cima da maga e diversas pedras começam a cair em direção a ela. Antes que pudessem reagir, o golem avança para cima da maga, amassando ela com um único soco e deixando todos seus companheiros em choque. Infelizmente o unicórnio também não aguentou muito tempo e foi de arrasta, sobrando apenas nosso prota e o líder daquela expedição. Sem paciência, nosso menino nocauteia o líder, pois ele tentará derrotar aquele golem sem que o líder descubra suas habilidades. Então, já poucas ideias, ele invoca aquela criatura e parte para cima do golem, já dando um porradão na criatura. Aproveitando que os monstros estão lutando, ele pega o líder em suas costas, além de absorver o poder de vida dos dois membros que foram de arrasta. Depois de deixar o líder em um local seguro, ele decide voltar e ajudar seu monstro a finalizar aquela pedrona, pois somente o monstro iria demorar muito. Sem pensar duas vezes, ele avança em direção ao cristal no olho da criatura, pois acredita que aquele seja seu ponto fraco. Dito e feito, após estilhaçá-lo, ambos finalmente comemoram aquela vitória, mas parece que aquilo ainda não acabou. Vários outros golems iguais àquele começam a cair do céu, deixando nosso menino em choque sem saber se conseguirá lidar com tantos assim. Corta para algum tempo depois, aonde nosso prota está com o líder em frente a uma porta negra. Vocês devem estar se perguntando como ele sobreviveu àquelas criaturas. Ele simplesmente deixou o monstro dele sendo macetado e meteu o pé para seguir viagem pelas ruínas. Parece que eles finalmente chegaram ao final das ruínas e poderão procurar os tesouros por lá. Chegando lá, eles veem duas relíquias, um colar e uma espada serrilhada sobre um altar. O líder pergunta se pode ficar com o colar, pois ele serve como uma bússola para achar pessoas da linhagem que for colocado sangue nela. Nosso prota ficará com aquela espada, então eles finalmente decidem sair daquelas ruínas aonde perderam dois de seus membros. O líder propõe que eles sigam viagem por um tempo até encontrar a mãe do líder, então nosso prota concorda por um tempo. Já de volta à cidade, ele decide ir se despedir do Lorde Calvo, digo Lorde Demônio, pois ele partirá em breve. Após partirem, parece que o único motivo do nosso prota seguir viagem com o Carmen é porque ele está avaliado em 3,5 dedos. Se ele conseguir absorvê-lo, ele conseguirá 10.000 de divindade, conseguindo assim uma autoridade. Do nada nosso prota puxa sua espada serrilhada e diz que algo que quer sangue está muito perto deles. Então uma aranha surge em meio às árvores. Aquela é uma aranha das neves que começa a atacar nossa dupla.
Porém, sem muita dificuldade nosso prota passa a peixeira nela. Vemos que aquela espada é muito boa em fazer jorrar sangue e carne. Depois de uma longa caminhada até a próxima cidade derrotando vários monstros, eles finalmente chegam naquele local. Ao chegarem lá, o guardinha fica surpreso pois a cidade estava bloqueada pelos últimos 3 dias devido à grande quantidade de monstros que a cercou. O lorde daquela cidade decide chamar eles pois falaram que várias pessoas estão desaparecendo do lado de fora da cidade por obra de algum espírito maligno. O lorde fala ainda que a cidade de Kelton está sendo bloqueada por obra de 4 seitas malignas e ninguém sabe ainda pois todos desaparecem. Após aceitar a missão, nosso prota vai para seu quarto descansar. Ele diz que aceitou a missão pois acha que algo grande está se aproximando já que seitas malignas estão se unindo. Saindo da cidade eles começam a fugir daquelas legiões de monstros, mas algo atinge nosso menino que acaba ficando para trás, enquanto hordas de criaturas correm em sua direção. Parece que finalmente o show vai começar e nosso padre da corrupção vai encarar todos aqueles monstros, mas será que ele consegue?